Olá, pessoal! Bom, nós paramos aqui na última vez que estávamos falando sobre o Simple Past. Nós temos aí 2 vídeos no canal falando sobre o Simple Past, que são as ações já finalizadas, né? O primeiro vídeo em que a gente estava falando sobre os verbos regulares, que foi quando a gente viu isso aqui, né? Eu vou deixar o vídeo linkado no banco de descrição, campo de descrição aqui embaixo. E o segundo vídeo, falando sobre os verbos irregulares, que eu mostrei como a gente faz essa mudança, né? E também como a gente faz a memorização dos verbos, ok? Então, ficou faltando para hoje, era o verbo to be, ok? Então, a gente vai falar sobre ele hoje para poder completar aqui esse nosso map, ok? Sobre o simple past. O verbo to be, ele também é um verbo irregular, ok? Mas a gente vai trabalhar ele num outro momento, porque tem algumas coisas com relação ao verbo to be que são um pouco diferentes dos outros verbos, tá? E a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que acontece, a gente vai procurar aqui na lista de verbos irregulares. Eu já falei para vocês que o The Wizard é um deles que é bem completinho, mas tem vários aí na internet que vocês podem utilizar. Essa lista está em ordem alfabética, então be, aqui o verbo to be, é um dos primeiros, né? Então, aqui a gente já viu o passado dele, que é o was e were, ok? E o particípio, que a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando com o verbo com o present perfect ou past perfect. Então, a gente vai usar o been, ok? Mas, por enquanto, a gente só vai usar esses aqui, que é o was ou were, ok? Então, ele é um verbo irregular, ele está na listinha de verbos irregulares. Então, voltando lá, a gente já sabe, então, que a gente pode tanto encontrar was, como a gente pode encontrar were, ok? Vamos só analisar aqui que com o was a gente vai usar I was, vai usar she was, or he was, or it was, ok? Então vão ser as 4 pessoas que a gente vai usar com was. I was, she was, he was, and it was. Todo o resto a gente vai utilizar we, you e o they. Vamos utilizar com were, ok? So, we were, you were, and they were. Eu estou usando aqui esse dictionary, esse dicionário, que eu gosto muito. Então, a gente consegue perceber que a diferença, por exemplo, do were, 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 ok? E com uma outra palavra que é bem parecida, que é o where, que é onde, aonde, where, where, ok? Então, a gente consegue ver aqui a diferença, ó, where, ok? Se eu coloco também essa palavrinha que se parece muito, where, 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 vocês podem ver que é a mesma transcrição fonética, where, de onde, ok? Tá vendo? Então, tanto where de onde ou where de vestir, a gente vai falar da mesma maneira, ok? No entanto, elas são diferentes da palavra were. Tá vendo aqui? Nós temos uma transcrição fonética bem diferente, né? were, 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 were. Então, o were, ele vai ser diferente da palavra where, ok? Porque isso às vezes causa um pouquinho de confusão, né? Mas o where, ele vai ser igual em pronúncia, ok? Da outra palavra wear. Então, onde e vestir, ok? Vai ser a mesma pronúncia.
Então, aqui nós temos it says equal. Where and where, mas são diferentes de were. Lembre que tudo isso aqui, ok? É a mesma coisa que was ou were, ok? Então, nossa língua, em relação a verbos, é muito mais complicada. Então, assim, aqui nós temos tanto pretérito perfeito como pretérito imperfeito, né? Aqui é do verbo estar, aqui é do verbo estar, e aqui é do verbo ser, ok? E aqui a gente, o verbo to be, ele pode ser tanto ser como pode ser estar, ok? E apesar da gente ter aqui o perfeito, né, e o imperfeito, eles basicamente vão ser o mesmo que o simple past no inglês, ok? Simple past. Então, vamos para os exemplos. Eu era feliz quando criança. Então, aqui nessa situação, nós temos pretérito imperfeito, ok? Então, aqui, ó, era pretérito imperfeito, ok? Do verbo ser, ok? Eu era feliz quando criança. Ok, então se eu tiver que passar essa frase pro inglês, eu vou falar I was happy when I was a child. Ok? I was happy when I was a child. So, eu era feliz quando eu era criança. I was happy when I was a child. Ok? Então, aqui nós temos um caso em que a gente tem aqui o verbo do pretérito imperfeito. Agora vamos ver uma outra situação com o pretérito imperfeito e o verbo estar. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, em português, né? Eles estavam sempre juntos, ok? Eles estavam sempre juntos. Então, aqui, traduzindo para o português, para o inglês vai ficar They were always together, ok? Estavam, ok? Está aqui, ó, estavam, ok? E aí também ficou were, tá? Agora vamos ver lá com o pretérito perfeito dos dois verbos, tanto do ser quanto do verbo estar. Eu estive em Londres ano passado. Nós temos estive, ok? Pretérito perfeito, verbo estar. Então, agora, para a gente colocar esse verbo aqui, essa frase no passado, vai ficar I was in London. I was in London last year. Que às vezes eu acho que falta uma comparação com a nossa língua. Algumas pessoas, né, elas precisam disso, de uma comparação com a nossa língua para poder conseguir entender alguma questão assim, né? Nós fomos felizes, ok? Nós fomos felizes. Então, aqui nós temos o fomos, daqui, ó, ok? Pretérito perfeito, fomos. Nós fomos felizes. Então, para fazer essa tradução, também a gente só vai usar o was ou were, ok? Aqui no caso vai ser were. So, we were happy, ok? We were happy. Vou colocar assim, nós fomos felizes por um tempo, né? We were happy for a while, ok? A while. Ok? Teria aí um significado mais próximo, né? Então, aqui nós fomos felizes por um tempo, we were happy for a while. Então, a gente tem aqui o fomos como pretérito perfeito ali do verbo ser, né? Fomos. E aí, para fazer a tradução simples, é só colocar o were e dar no mesmo, ok? E aí, a última coisa que a gente vai falar sobre o simple past é como a gente faz essas mudanças, né, da negativa para interrogativa. Então, aqui nós temos, quando a gente estava falando dos outros verbos irregulares,
né, dos outros. Aqui no caso, sleep, que no passado fica slept, ok? A gente teve que usar o did para fazer a negativa, né, no didn't. E tivemos que usar o did no iniciozinho para fazer a pergunta. Como a gente está falando do verb to be, a gente não vai usar verbos auxiliares, ok? Então, é assim no presente, né? E é a mesma coisa no passado. Então, I was happy when I was a child, ok? Vai ficar, se for negativa, I was not happy when I was a child, ok? Também posso transformar esse was not em wasn't, ok? Wasn't. E se for numa pergunta, né? Eu posso fazer só trocando a posição. Então, was I happy? Ok? Was I happy? Or se eu perguntasse no caso para você, né? Eu falaria, were you happy? Were you happy? Ok? Então, aqui a gente tem a interrogativa e aqui nós temos a negativa, tá? Se a gente tivesse que fazer uma negativa com were, é a mesma coisa, a gente só colocaria o not depois dele, tá? Então, por exemplo, they were always together, vai ficar they weren't, or they were not happy. They were not always together, ok? Or they weren't. Se eu estivesse fazendo uma contracted form. Ok? Então, essa é a diferença. Por isso que a gente não pode colocar eles no mesmo conjunto, porque eles têm umas regras um pouco diferentes com relação à formação da frase, ok? Então, aqui, com os outros verbos, a gente vai precisar do did para fazer negativa e interrogativa, e aqui com o verbo to be, a gente não vai precisar, a gente vai colocar o not na negativa e fazer uma inversão aqui, né? Colocar o was lá no iniciozinho da frase para fazer uma interrogativa. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!